Por isso que é bonito a gente estudar a Bíblia, é um desafio intelectual. A Bíblia não é só uma questão de fé, exige fé, mas ela nos convida a uma intelectualidade, ao uso da inteligência. Muitas pessoas acham que Bíblia é coisa para ignorante. A gente que não tem nada para acreditar na vida, vai acreditar na Bíblia. Ah, é? Leia. Tente entendê-la para você ver como é coisa para ignorante. Vai ver como é difícil, como você vai ter que gastar tempo ali em cima para chegar a certas conclusões. E você, por conta própria, não vai chegar lá, eu posso te garantir isso. Você vai precisar de uma ajuda sobrenatural para chegar nesse negócio. Só algumas coisinhas que eu gostaria de dar para vocês, são muito interessantes. Por exemplo, as pessoas falam assim, olha o livro de Gênesis. Imagina Deus chegar e falar assim, Deus criou o mundo. Deus criou o mundo. A Bíblia diz que Ele criou o mundo. Diz que Ele fez todas as coisas. Algumas pessoas me perguntam assim, mas quando que Deus apareceu? A pergunta está errada, porque Deus criou o tempo. A pergunta é quando o tempo foi criado, então. E perguntar quando não faz sentido, porque o tempo não tinha sido criado ainda. Deus não precisa do tempo. O Deus da Bíblia, Ele disse, Ele não olha para o futuro, Ele é. Deus não olha lá na frente para ver o que vai acontecer, isso não faz sentido. Deus viu o que ia acontecer, isso aí não é bíblico, meus irmãos. Porque Deus é, Ele não será, Ele não foi, Ele é. Esse é o Deus da Bíblia. Se você crer num Deus que será ou num Deus que foi, não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia diz que Ele é. Deus não criou o mundo olhando lá no futuro. Não, Ele já estava no futuro, Ele é o futuro. Porque Ele é no sentido de estar em todo o tempo todo. Livro de Gênesis, capítulo 1, só para termos uma noção. A Bíblia nos diz que seres vivos foram criados completos. Eles não foram criados num processo de evolução, já foram criados prontos, num dia de 24 horas. A paleontologia confirma isso. Mostra que os fósseis são de seres vivos completos, nós não achamos elos perdidos. A Bíblia nos fala de seres vivos criados uma grande variedade. É o que a gente encontra no registro fóssil. A Bíblia fala de seres vivos criados com uma idade aparente, ou seja, eles já aparecem prontos. Olha, por exemplo, no registro fóssil, estude o trilobita e vejam os olhos do trilobita. Estudem os olhos do trilobita. Usa o mesmo padrão das lentes de Descartes e de Huygens. É impressionante. Isso é ciência agora. Como é que aquele bichinho, que segundo a teoria da evolução, teria vivido há 500 milhões de anos atrás, tinha o olho mais complexo conhecido pela natureza, pelo ser humano, desculpe-me. Aonde isso? Não tem antepassado. Não tem um pré-trilobita, tem trilobita. E o bicho está ali com um olho mais complexo que a gente possa imaginar. A Bíblia diz que os seres vivos se espalharam por toda a terra. É exatamente o que a gente tem encontrado nos fósseis. A Bíblia diz que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. Mencionei a respeito disso. A ciência já descobriu isso através dos estudos do DNA mitocondrial, que todos os seres humanos viemos de uma única e mesma mulher. Publicação científica, já vem lá de trás, Nature, revista Nature, mês de janeiro de 1987, volume 323, Rebecca Alican, mostrando que todos os seres humanos vieram, na verdade, de um único ancestral feminino. Trabalho de pesquisa, Lawrence Lowe, Siegfried Schreier, mostrando que essa Eva mitocondrial, com o seu DNA mitocondrial perfeito, teria vivido entre 6.000 e 6.500 anos atrás. Publicação científica, aquela ali, Trends in Ecology and Evolution. As pessoas chegam para mim e falam assim, mas não é possível, olha a variedade que nós somos. Deixa-me pegar apenas uma delas, só para estudarmos rapidamente. Vamos pegar a cor da nossa pele. Vamos supor aí, o pai tem esse material genético e a mãe tem aquele material genético. Então o filho nasceria com uma combinação de material genético. Ou seja, ele vai pegar uma carga do pai e uma da mãe. Poderia ter pego essa combinação, poderia ter pego também essa outra combinação genética, poderia ter pego ainda essa outra combinação, ou tem mais uma ainda que poderia ter pego. Bom, o pessoal que trabalha um pouquinho, faz cursinho e tudo mais, lembra do irmão Eminho, né? Essa é a ideia principal. Agora, olha que coisa fascinante como funciona o negócio. Se nós pegarmos, por exemplo, o negro, ele ficou bem negro mesmo, ele tem o Emão. O branco tem o Eminho. Mas tem uma cor aí do meio, que é uma cor muito simpática, esse daí é a junção do Emão-Eminho. Tá? Agora, o que é fascinante a respeito disso? O fascinante sobre isso
qual seria a cor de Adão e Eva? Bom, primeiro, alguns conceitos importantes. Deus criou Adão e diz que Deus pegou de uma das costelas de Adão e formou a Eva. Isso poderia ser surpreendente para muitas pessoas que não têm acompanhado os estudos de célula-tronco, que célula-tronco adulta encontra-se na medula óssea. Aí seria um lugar ideal para você ter material genético para poder fazer um outro ser humano. Interessante. Já me perguntaram se seria possível clonar seres humanos. Falei, claro que sim, Deus já fez. Ele clonou a Eva. A Eva foi clonada, ela não nasceu, ela foi clonada. E foi clonado e foi alterado geneticamente. Então é possível clonar e alterar geneticamente. Deus já fez tudo isso. Foi inclusive Deus quem inventou o quê? Anestesia geral. Deus fez cair um sono profundo em Adão. Quando ele acordou, ele tinha sido operado. Está na Bíblia. É que a gente não olha desse jeito. Daí chega lá, aparece a dona Eva. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque é muito importante essa questão de Deus fazer o trabalho genético. Que lembra que os cromossomos do homem, do ser humano homem, é XY, e o da mulher é XX. Então Deus alterou a parte cromossômica ali para que Eva tivesse XX. E todos os seres humanos da parte masculina somos muito gratos a Deus por isso. Se não fosse isso, em vez de ser Adão e Eva, seriam Adão e Ivo. Estariam os dois no planeta até hoje só, mais ninguém por perto. Já me perguntaram também, fizeram uma pergunta muito interessante a respeito de homossexualidade. Falaram, o que você acha dos homossexuais? Falei, a resposta é simples, cientificamente. Homem, XY. Mulher, XX. Posso repetir? Homem, XY. Mulher, XX. Não existe YY. Respondi a pergunta? Okay. Vamos voltar no nosso caso de Adão e Eva. Eva foi clonada. Ali está Eva, clone de Adão, material genético praticamente idêntico, com as pequenas alterações genéticas necessárias. Se Adão fosse negro, todos os habitantes do planeta Terra seriam negros também. Porque a gente só teria carga genética irmão. E se Adão e Eva fossem brancos, todos os habitantes do planeta seriam brancos. Porque a carga genética só seria eminho. Então Adão e Eva teriam que ser irmão. Você fala, mas como é que você sabe? Porque isso aí produziria toda a variedade. E a Bíblia diz que eles eram irmão. Você fala, por quê? Como é que você sabe? Onde está na Bíblia que eles eram irmão? Irmão é aquela corzinha assim, aquele bronze meio avermelhado que todo mundo gosta de pegar na praia. Essa é a cor do solo. O nome Adão em hebraico significa do solo ou da cor do solo. Está na Bíblia. É interessante, até nos pequenos detalhes. Tem gente que diz que lê a Bíblia e não enxerga nada. Eu falo, meu amigo, você deve ser cego. Eu peguei só o comecinho, isso aí eu estou no primeiro capítulo da Bíblia, nem fui para o resto ainda, porque não dá tempo de ir no resto. Imagina se a gente estudar o resto, que não vai acontecer. Então, meu desafio para vocês é que nós possamos olhar para essas coisas e ver que é interessante tudo que o Senhor Deus tem a nos dizer. O nosso tempo está bem avançado, eu gostaria de apenas dar